Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate. No programa de hoje, vamos tratar sobre as manifestações urbanas. Essas manifestações são arte ou são uma forma de contravenção? Para contribuir com esse debate, vamos conversar com o design brasiliano, também com o professor de desenho da UFSM, Altamir Moreira, e com o sociólogo e professor da Unipampa, Guilherme Roves. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês e pretendemos fazer um debate aí, que esse programa seja um programa de boas reflexões. Também gostaríamos de ressaltar que a representação, a superintendência da Guarda Municipal foi convidada para participar do programa e por motivos aí de trabalho, uma reunião muito importante que a Guarda Municipal tinha hoje, então eles não puderam se fazer presente, mas com certeza não faltarão oportunidades. Queria começar o debate fazendo uma pergunta para o brasiliano, para que o nosso telespectador, muitas vezes que não consegue diferenciar, não consegue compreender, muitas vezes, de repente a maioria da população considera tudo a mesma coisa. Qual a diferença entre a pichação e o grafite? Olha, eu sempre falo assim, ó, internamente, eu vou repetir assim, de dentro para fora da cultura do grafite e das manifestações urbanas, a diferença é estética, principalmente estética, sabe? Essa questão da aceitação e da percepção de fora para dentro, daí é uma questão da população. A cultura, quem vive, quem pratica, não fica criando essas divisões. É puramente estética. O grafite com aquelas estruturas de fundo, de traço, de brilho e cores, e a questão da pichação utilizando basicamente a questão do preto fosco e a questão de letras, que o grafite também utiliza letras, né? Mas o grafite ele é mais colorido, digamos assim, né? Dá para fazer essa relação assim também. E a pichação ele é mais preta, ela não visa tanto a beleza estética. Mas é que tem um ponto importante que é o seguinte: o grafite começa há 30 anos, né? Vamos dizer, uma estrutura também de gueto norte-americano. Então, logo, ele também até hoje em Nova York ele é proibido. Entende? Então, não adianta glamorizar muito uma questão e querer transferir. E a pichação, especificamente, a pichação é brasileira. A questão do traço, como se diz, do picho reto, assim, do que acontece que a gente vê em São Paulo e Porto Alegre, outras capitais. São Paulo é referência. É a referência porque é o caderno da caligrafia, né? Isso, porque é o berço, né? É o berço da pichação, né? Então, como eu sempre digo, assim, a pichação é o grafite brasileiro, que hoje tem essa percepção marginalizada e ainda é chocante. Mas é o processo que o grafite também aconteceu nos anos 70, quando era feito em gueto e ia para os trens para o centro de Nova York, também não era vista com bons olhos. Professor Guilherme, o que essas manifestações culturais, principalmente, digamos assim, a pichação e também o grafite, eles querem dizer hoje na nossa sociedade? Que recado é dado através dessas manifestações para a sociedade brasileira, por exemplo, e aqui para Santa Maria? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que considerar que toda forma de expressão, sobretudo na linguagem gráfica, né, ela é uma forma de inscrição no mundo, uma forma desses sujeitos, desses grupos, se inscreverem no mundo, expressarem para o mundo que eles existem, que eles estão ali, que eles querem ser ouvidos, compreendidos, eles querem existir. Então, há várias formas de se manifestar. Como o brasiliano mesmo citou, o grafite ele vem com uma expressão estética bem mais, diríamos, acabada, bem mais colorida e, por essa razão, talvez mais aceita, não totalmente, mas um pouco mais bem aceita pela população. Ela se insere nas instâncias do Estado, ela é proporcionada em boa medida pelo Estado. Já o picho, já a pichação, seja ela com CH ou a mais as franjas de todas, que é o picho com X, digamos assim, essa então ela tem uma expressão bem mais à margem da sociedade. Mas todas elas são uma forma de grupos e de sujeitos dizerem: ó, eu estou aqui, eu existo, e você, Estado, você, poder público, não está. Então, ela é sempre uma forma de expressão. E mais, ela é justamente a expressão de que o Estado não chegou até elas.
ela é justamente a forma de expressar que o Estado não atendeu àquela demanda, de que não houve outra forma de se expressar. Portanto, essa foi a forma encontrada. E essa forma encontrada deve ser, acima de tudo, em primeiro lugar, respeitada, compreendida, para só depois discutida. Professor Altamir, há pouco, ocorreu uma intervenção no viaduto aqui de Santa Maria, tratando dessa questão, acho que do sentimento um pouco sobre os 6 anos, da tragédia que abalou muito Santa Maria. Santa Maria vive até hoje isso muito intensamente, que foi um incêndio da Kiss, ocorrido em janeiro de 2013. Queria que o senhor falasse um pouco de como foi essa atividade, com quem foi, e qual foi a proposta mesmo, para Santa Maria, fazer essa intervenção. Bom, a Associação dos Familiares das Vítimas da Kiss entrou em contato com a Secretaria do Curso de Artes Visuais e solicitou se havia o interesse do curso de Artes Visuais de participar dessa intervenção, dessa pintura, que trouxesse de novo a discussão essa questão que ficou muito marcada na imaginária santamariense, nessa tragédia da Boate Kiss. Aí, em uma reunião do departamento, foi discutido se alguém tinha interesse e eu coloquei, talvez, eu não tenho condições de realizar sozinho, mas se eu conseguir montar uma equipe, a gente tem o interesse de realizar esse mural. Aí a Associação de Familiares forneceu todo o material, então partiu deles, partiu uma demanda da sociedade, não foi o curso de artes visuais, mas eu pensei então utilizar como um projeto de extensão. Então registrei um projeto de extensão e serviu como exercício para os alunos novos, para trabalhar num suporte de grandes dimensões, que raramente tem essa oportunidade no curso de artes visuais. Geralmente trabalhamos com suportes limitados, folhas A3, no máximo A2, e assim foi desenvolvido o projeto com ideias dos alunos. Então, a minha intervenção basicamente foi orientar sobre questões de composição, aproveitamento de espaço, a ligação entre os temas. Eu ajudei nessa parte, mas a minha orientação também, claro, tem a minha presença no sentido que eu procurei evitar a polêmica. Eu disse assim, a orientação foi de criar um mural que trouxesse a memória boa dessas pessoas, a memória dos familiares, que não fosse uma coisa ofensiva, aquele viés político. Tinha alunos que queriam realmente o viés político. Não, vamos atacar dessa forma. Eu pensei assim nos outros também, de outras cidades, no sentido de que na abordagem mais estética da coisa, na memória, o que tem de bom essas pessoas, a importância dessas pessoas que morreram, a memória boa dessas pessoas. Claro, alguns deram uma abordagem mais visceral, assim, outros mais gráfico, coisa mais sutil, mas foi a ideia deles que foi retrabalhada, no caso. Eu organizei essas ideias e nós realizamos o mural, então, no viaduto Evandro Ber, no ano passado. E como o senhor acredita que a sociedade, o cara santamariense que passa de carro por ali, ou a pé, vê, qual é o sentimento, ao ver essa obra? Vocês têm um feedback disso? Tivemos, durante a realização do mural, as pessoas passavam, alguns nos xingavam, vão trabalhar, isso não é arte. Então, algumas pessoas gostavam de que não foi esquecido, o nome das vítimas foi escrito sobre o mural. Então, nesse sentido, eu acho que teve reações de ambos os lados, distintas, realmente, os que apoiavam, os que achavam que realmente não tinha o que fazer, o que estavam muito melhor quando estava cinza a parede. Claro. Por favor. Eu ia fazer uma colocação que é o seguinte, também uma psicologia reativa de população que também complica um pouco as situações que acontecem. Reativa é o seguinte: quando se utiliza essa ideia, normalmente, o professor sabe, essa questão de admirar a estética, de você perceber uma cidade, de você propor um mural, sempre bate nessa reação de dizer, vamos fazer um mural para não ter a pichação. Então,
ninguém reflete assim, tem um artista que tem uma linguagem, então eu acho que isso quando cruza, que a gente cria muito problema, de querer, assim, sempre essa questão higienista de querer sobrepor a pichação com os murais. E aí como o professor falou, assim, às vezes pega os alunos para ter uma experiência de poder pintar com o corpo inteiro, né, que a pessoa precisa utilizar aquilo, é uma experiência muito forte para quem desenha. Às vezes você está com esse intuito, e você está entrando em crises ali, sabe, sendo xingado, mistura tudo, sabe, essas percepções. Acho que quando alinhar um pouco, vai ter todos esses viés. As pessoas vão se manifestar e as propostas vão estar sendo postas também para a cidade. Não uma coisa sobrepor a outra, acho que... E como eu digo, você fala assim, não, o grafite, melhor coisa que tem é sobrepor pichação. Mas aí quando eu faço um mural, você não fala nada do que eu produzo, sabe? Você não está nem aí, às vezes, para o que está sendo refletido, como está sendo colocado esteticamente. Né? Um exemplo. Pegando um pouco do gancho, assim, é a questão de qual esse perfil, assim, existe um perfil distinto, né? Nós estávamos falando, a primeira pergunta que eu fiz para ti era a questão da diferença entre a pichação e o grafite. E quem está por trás, por exemplo, da tinta, quem pensa e faz a ação, existe um perfil distinto entre o pichador e o grafiteiro, por exemplo? Olha, eu conheço várias questões pelo Brasil, mas a nossa realidade santamariense, assim, as pessoas que praticam, normalmente elas estão abertas a várias práticas. Eu vou explicar melhor, que é o seguinte, quando a gente começou também, fazendo parte da questão do grafite, lá por 2000 e 2001, você que pintava grande, pintava letra, pintava personagem, você utilizava stickers, né, que são adesivos, você usava molde vazado, tinha muitas possibilidades, ninguém não que se limitasse, porque existe isso em Porto Alegre. A pessoa que faz um bombe, como exemplo, assim, que é uma pintura para trenho, às vezes a pessoa só faz aquele. Às vezes a pessoa que usa a tag, ela só faz tag. E aqui em Santa Maria todo mundo fazia tudo que era possível. Transita por vários. Transita por vários. Eu acredito assim, com o passar dos anos e com as gerações, você vai praticando aquilo e não quer dizer que a pessoa evolui, sai da pichação e vai para o grafite, mas mesmo quem lida só com letra, aquela caligrafia, ela vai se aperfeiçoando com o passar do tempo. E é normal essa crescência, essa possibilidade, se há a possibilidade de estar ativo e de fazer mais, seria melhor, entende o que eu quero dizer? Sabe? A juventude ela poderia dar vários passos, mas acaba não acontecendo. Não desenvolvendo nessa questão. Professor Guilherme Roves, pegando um gancho dessa pergunta, né, da resposta do brasileiro, sociologicamente pensando, o senhor na sua primeira intervenção falou que tanto o grafite quanto a pichação e o picho são distintamente aceitos pela sociedade, mas não plenamente aceitas, mais ou menos assim. Exato. Queria saber, sociologicamente falando, existe uma distinção, por exemplo, do grafiteiro e de quem faz o picho? Por exemplo, o grafiteiro procura mais essa beleza e, de repente, o pichador, por de repente, que nem o senhor falou, não ter muitas vezes o amparo do Estado, o Estado não está presente, por exemplo, na sua comunidade, ele, de certa forma, ele quer retribuir para a sociedade, para o Estado, com uma forma de agressão e não vê tanto a questão da estética? O fato de ser institucionalizado, muitas vezes, faz com que se enquadre dentro de um padrão estético que a sociedade aceita. Então, o padrão transgressor do pichador é bem mais evidente. O pichador ele é bem mais contraventor, digamos assim. Não na expressão legal da palavra, mas na expressão antropológica, sociológica da palavra. Ele está contra a versão que a sociedade apresenta como válida, como possível, como legítima. Então, nesse sentido, o picho ele tem que ser transgressor, ele tem que ser às escondidas, ele tem que ser contrário, ele tem que ser contra-hegemônico para se fazer existir. Ele é a expressão disso. Ele expressa essa rebeldia, essa tentativa de transgredir, essa tentativa de mostrar que não está de acordo com o que está posto. Enquanto que muitas vezes aquele que
que foi fazer um grafite, que foi fazer um grafite institucionalizado, ele venceu as etapas institucionais, concorreu a um edital, como o professor falou, ele se inscreveu dentro do poder público e, portanto, ele está aceito e legitimado por esse poder público. Nessa mesma medida, ele deverá responder àquilo que a sociedade espera dele. Então, ele deverá responder a um padrão estético que está convencionado, que seja aceito, que não possa ser a expressão de algo que a sociedade veja como um mal. Então, nesse sentido, o pichador, o picho, a pichação, ela é bem mais contra-hegemônica do que o grafiteiro. Muito embora o grafite, como arte, também seja sempre, toda forma, toda expressão, toda arte, ela é sempre uma expressão à margem daquilo que está posto como aceito, né? Toda arte, ela tem se vocês me ajudam, a arte ela é sempre transgressora, era isso que eu queria dizer. Toda a arte tem que desacomodar. Então, quando a gente vê o professor narrando que as pessoas reclamam, essa desacomodação é natural do próprio processo artístico. Então, está cumprindo o seu fim. Está cumprindo o seu fim, desacomodando. Se fosse para passar e não ser notada, então ali não há arte. Ali há apenas uma fachada que não comunica nada. Sendo linguagem, ela tem que gerar concordância, discordância, aceite, desaceite. Então, nesse caso, os dois se igualam, embora o picho e a pichação tenham um perfil bem mais transgressor, eu acredito. Professor, pegando esse gancho, né, também professor e sociólogo, Guilherme, professor Altamir, o papel das universidades no incentivo à arte, transcendendo um pouco a questão da pichação e do grafite, tem um papel importante. O que, por exemplo, o senhor falou da extensão, né, que o senhor propôs a intervenção, né, sobre a questão dos 6 anos da KISS, como um projeto já de extensão, isso é muito importante. Além dessa questão, o que mais assim a universidade vem fazendo para promover, por exemplo, no curso, né, de artes visuais, para promover a questão da arte aqui em Santa Maria, dessa conexão mais da arte com a sociedade, com os espaços públicos? Bom, desde a época que eu era estudante de artes visuais, eu fui orientando do professor Juan Humberto Torres Amoretti. Então, frequentemente ele trabalhava em espaços públicos e levava nós como alunos para aprender, que era diferente, né? Trabalhar num ambiente de sala de aula e trabalhar em espaço público é outra abordagem. E atualmente, eu diria, então, tem meus colegas, a Karine Pérez, eu sei que ela está desenvolvendo um projeto nos colégios de pinturas murais. Que mais? Eu sei que agora também a universidade está organizando um projeto Geoparques Quarta Colônia, que é um projeto multidisciplinar que envolve várias áreas do turismo, das artes visuais, geografia, eu sei que tem vários, só que está saindo ainda na fase inicial, e isso também a gente pretende inscrever um outro projeto de extensão, que também vai abordar a questão da paisagem regional, pintura de paisagem, aproveitar essa beleza natural da região para estudo de pintura. O senhor acredita como professor do curso de artes visuais, né, como profissional na área do desenho, nessa área, o senhor acredita que de repente a universidade deveria sair mais, ocupar mais esse espaço, ter mais projetos nessa área? Muitas vezes não ocorre, né, de repente, o senhor para o brasileiro também de estar andando pela rua e dizer, esse lugar podia ter algo nesse sentido, podia ter uma intervenção assim? Eu acho que a universidade está se organizando nesse sentido. Porque antigamente, quando eu entrei na universidade, era muito incentivada a pesquisa e não a extensão. Então, havia um foco muito grande, era valorizado o projeto de pesquisa. Agora, parece que está mudando essa abordagem, voltou a ser valorizada a extensão. Então, o plano de desenvolvimento institucional da UFSM, de 2016 a 2026, ela prevê, inclusive, instrumentos de coleta de informações da sociedade. Quais são as demandas da sociedade? A partir, então, desse portal da universidade, vai ter, assim, uma escola, eu preciso de um mural, ou preciso de uma aula de artes, uma oficina de artes. Então, sabendo quais são as demandas de Santa Maria, os professores poderão direcionar de um modo melhor os seus projetos de extensão. Então, eu acho que está ocorrendo essa transição da ênfase exacerbada, mas só na pesquisa pura ou aplicada, mas para o campo também da extensão, do retorno para a sociedade, a inserção da UFSM na região em que ela atua.
Claro. Mas ocorre isso, de tu tá aqui em Santa Maria pela rua, ou a pé, ou bicicleta, ou de carro, ou de ônibus, e passar e dizer assim, aquele prédio público ou privado podia dar um baita painel, alguma coisa desse sentido. Isso acontece a todo momento e há muitos meses, há muitos anos. Acontece também uma coisa que é importante dizer, é que várias vezes a gente pega e eu vou lá e fotografo, estruturo isso para propostas, né? Às vezes, não vou dizer a questão de prefeitura, não essa aqui agora, mas todos esses anos todos de andamento, fala assim, mas nós não temos propostas, e nós vamos lá com propostas todo ano, sabe? É a possibilidade aqui, a possibilidade lá. E, de certa forma, eu tenho uma crítica sobre a questão, a política partidária, ela dá uma quebrada forte. Porque várias vezes é falado assim, opa, lá a gente não vai estimular nada lá. Por quê? Porque lá não é do nosso partido. Então não tem a percepção social de você como um administrador geral, entendeu? Isso também é complexo. Às vezes, eu cito o exemplo, eu fiz uma coletiva de grafiteiros para a gente pintar lá no Guarani Atlântico. Lá esqueci o nome do bairro, Bom, independente de qualquer coisa, eu fiquei indo de secretaria em secretaria, porque ninguém conseguia me dizer quem era responsável pelo Guarani Atlântico. Eu fui do esporte, falou que não era esporte. Falou que era cultura. A cultura falou que não era cultura. Mobilidade pública. Chegou na mobilidade pública, não era mobilidade pública. E aí, quando eu fui falar diretamente aqui mesmo na estrutura central, aí eles disseram, olha, vai lá na Secretaria de Esporte e fala para eles que é eles. Aí eu tive que comunicar a eles que eles tinham para dar uma autorização para a utilização dos muros lá do fundo, que era deles. Isso é só um exemplo, não estou atacando, mas é só para dar uma ideia de como, se dependesse desses diálogos para acontecer essas intervenções, talvez demoraria muito para produzir. É uma crítica ao poder público geral, não pontualmente à prefeitura A, B ou C. Isso, A gestão como percebe isso. Então, ele está falando assim, nós estamos estagnados. Como falou, a própria UFSM é um celeiro fortíssimo dessa produção. Existem muitas pessoas competentes lá. E aí, sabe, como é que ela conversa socialmente, né? Como o professor falou, essas propostas são de dentro para fora, né? Mas tem muitos diálogos que é possível fazer, né? Diretamente com os bairros, né? De lugares específicos abertos. A gente está sempre viajando, está todo mundo sempre citando isso, né? Claro. A gente vai para outras cidades e todo mundo gosta muito, mas quando vem aqui não consegue aplicar. Tá certo. Nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o Câmara Debate, que hoje está discutindo a questão das manifestações urbanas em Santa Maria de uma forma mais ampla também. Não saia daí, já voltamos. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Não pare! Exercícios regulares são fundamentais para evitar problemas ósseos no futuro. Você pode caminhar, trocar o elevador pelas escadas, dançar em casa e pedalar para o trabalho, por exemplo. Mexa-se, mas se você é idoso, cuidado para não cair. Nutrição é importante. Garanta que sua alimentação esteja balanceada em vitaminas, proteínas, fibras e carboidratos, mas não exagere no sal. Garanta que seu corpo receba a quantidade necessária de cálcio. Certos alimentos são ricos neste nutriente. Tente consumir alguns deles por dia. Por exemplo, feijão rosinha, leite e iogurtes, sardinha, bebidas de soja, vegetais verdes escuros, como por exemplo espinafre, brócolis e couve, manga, laranja, pera, uva e peixes. Não tome suplementos de vitaminas ou sais minerais sem orientação médica.
Não fuja do sol. A radiação solar ajuda o corpo a metabolizar vitamina D, que é muito importante para os ossos. Vá a pé até o mercado, a padaria ou o que precisar fazer perto de casa em horários de sol. Apenas 15 minutos por dia são o bastante. Fumar e beber não ajudam a sua saúde. Modere o consumo de bebidas alcoólicas e não fume. Seu corpo inteiro vai agradecer. A osteoporose não tem cura, mas tem prevenção. E para o tratamento, procure uma unidade de saúde da sua cidade. Estamos retornando com o segundo bloco do Câmara Debate, que hoje está debatendo a questão das manifestações urbanas. Essas manifestações urbanas são arte ou são contravenção? Importante reflexão. Para contribuir com esse debate, estamos com o design brasiliano, o professor Altamir do FSM e o sociólogo Guilherme Roves, professor também da Unipam. Professor Guilherme, eu queria agora pegar o outro lado, assim, por exemplo, como a pessoa, dona de uma, proprietário da sua casa, proprietário de um estabelecimento particular, de um comércio, se sente, por exemplo, quando se acorda de manhã e vê, por exemplo, a sua casa pichada, ou o seu estabelecimento. É difícil sair um pouco da questão pessoal e tentar compreender, né? Muitas vezes esse ato, pelo outro lado, gera uma raiva e uma incompreensão, né? Ah, sem dúvida. Sem dúvida que as pessoas não querem ter o seu patrimônio, uma sociedade que o patrimônio é dado quase como natural extensão do seu corpo, né? Não quer ver o seu patrimônio vilipendiado, não quer ver o seu patrimônio manchado, destruído, enfim, né? É lógico que isso gera um desconforto nessa população. É claro que também a gente não pode esquecer que aquilo que aparece pichado, manchado, inscrito, matizado na casa, nos muros, na pintura, nas fachadas, não é o problema em si, mas a expressão de um problema maior e anterior. Isso a gente não pode perder de vista. É claro que isso gera desconforto. As pessoas não gostam de ver o seu patrimônio atacado, de certa forma, porque toda essa forma de expressão é uma forma de ataque também. E essa forma de ataque vai se revelar nos prédios do cotidiano, por onde as pessoas passam, né? Gera desconforto, mas esse desconforto ele não é nem maior, nem diferente, por exemplo, do que a pessoa num dia de chuva ter a sua casa invadida por água que não escorreu no bueiro. É a mesma forma de vandalismo, mesma forma, perdão, peço bons ouvidos, não é? Há também um vandalismo posto ali, só que esse vandalismo não é de um sujeito que passou e pichou. Esse vandalismo é o vandalismo do Estado que não proveu aquela região da cidade de esgoto, de escoamento para um dia de chuva. A pessoa também vê o seu patrimônio atacado e não se dá conta quando é presa num congestionamento, porque o poder público não promoveu estratégias de escoamento daquele tráfego naquela região.
As pessoas também têm o seu patrimônio vilipendiado, manchado, destruído, quando são vizinhas de obras inacabadas. Obras inacabadas, como temos aqui, inclusive perto dessa casa legislativa, que geram desconforto, mosquito, que geram podridão, cheiros desagradáveis. Mas a pessoa, ela pensa que ela não vê aquilo como um problema muito similar ao problema do picho, o problema da mancha, o problema da inscrição na sua fachada. E muito embora sejam problemas, vamos categorizar como problemas, de uma ordem muito parecida, né? Ter a sua casa escrita é de um desconforto muito parecido com esses todos. Ou seja, a pessoa deveria encarar aquilo que está inscrito na sua fachada, na sua casa, como um problema de ordem pública e não de ordem pessoal. Reclama do pichador, mas não reclama da ausência do Estado que fez com que aquele picho viesse acabar na sua fachada. Não como forma de arte, como forma de protesto, embora a arte também possa ser e é uma forma de protesto. Seguindo essa sua linha de raciocínio, o senhor acredita que, por exemplo, bom, num exemplo, né, exemplificando, se o bairro A da cidade B tivesse mais praças, né, para o lazer, mais creche para a mãe deixar os filhos, mais segurança pública, mais saúde, uma educação de mais qualidade, menos esgoto a céu aberto e assim por diante, essas manifestações, principalmente a do picho, que é mais contraventora, digamos assim, se propõe a isso, nós teríamos menos pichações nos centros urbanos se o Estado tivesse mais presente? É difícil fazer essa correlação? Assim? Não, a correlação existe, a correlação é possível. É muito nítida a relação entre degradação do espaço, ausência do Estado do espaço e o número crescente de intervenção pública, como o picho, por exemplo. E outras tantas, como aqui o tema é especificamente esse, existe sim uma relação, e essa correlação é evidente. Nos lugares em que o Estado não chega, onde a criminalidade é alta, onde a degradação do espaço público é maior, vide a grande metrópole que é São Paulo, que eu acho que é o grande exemplo, e o lugar onde o picho mais aflorou, onde mais ele aparece nas fachadas, né? É muito evidente, sem dúvida que a presença do Estado, sem dúvida que a diminuição da desigualdade, sobretudo a desigualdade dos mais pobres, dos mais jovens, sobretudo a desigualdade nas regiões de periferia, muito provavelmente diminuísse o nível de deterioração do espaço público. E uma das formas de deterioração se expressa, não mas se expressa na pichação, no picho, como forma de expressão, como forma de um pedido de socorro, como forma de um grito, de protesto, que diz, você Estado, você Poder Público não está aqui e, portanto, eu estou aqui, eu estou demarcando esse espaço, mostrando que eu vou me inscrever no mundo, já que eu não estou inscrito através de uma praça, de uma creche, de uma escola, de uma educação básica de qualidade, eu vou me inscrever no mundo de forma transgressora. E essa correlação é muito possível, sim. Eu queria repassar essa questão para vocês também. Qual é a visão que vocês têm dessa questão entre o Estado e essas manifestações brasileiras? Isso é uma coisa muito importante, assim, como o professor falou. Existe também a preservação. Eu vou falar sobre a realidade santamarense. A preservação de questões públicas, né, e também privadas. Santa Maria, que, se não me engano, jornalisticamente falando, é a segunda cidade com a questão da arquitetura deco, né, de arte deco da América Latina, isso mesmo. Então, esse é um exemplo básico. Nós não temos nenhuma questão pública de preservação dessas percepções arquitetônicas. A nossa realidade urbana é que as casas que a gente tenta visualizar, isso você tem um exemplo, mas são várias questões no centro da cidade. Elas são destruídas de um dia para a noite por especulações imobiliárias, entendeu? Então, a reflexão que eu faço é o seguinte: um pichador utilizando tinta, ele nunca vai conseguir ser tão destrutivo quanto uma especulação que de um dia para a noite destrói toda uma casa. Entende? Quando está para sair, assim, vai ser tombado, quando a pessoa recebe a notificação,
no outro dia ela liquida aquela casa para não entrar nesse processo, depois que está tombada a pessoa não pode mais mexer, tudo isso, e financeiramente as pessoas ficam afetadas com isso, entende? Então a especulação imobiliária santamariense é algo assim que é complicado, os pichadores nem junto vão conseguir trazer uma estrutura tão destrutiva sobre a questão de memória e preservação. Se for o discurso de quem fala tanto sobre preservação, é isso. E também outra coisa que só para continuar... Pode falar aqui. Quando a especulação imobiliária, quando ela age concretamente, ela destrói o ambiente mesmo, intervém no ambiente de forma destrutiva materialmente. Enquanto que o picho e a pichação, ela é uma forma de agressão, vamos colocar assim, moral. Ela não destrói materialmente. É tinta que mancha outra tinta. Portanto, a agressão, nesse sentido, é moral e não concreta. Portanto, é muito mais destrutiva a especulação nesse seu exemplo. Principalmente porque quando começou a lei que era encaixada para coibir a pichação, era a 165, que era destruição de patrimônio público. Logo, passou alguns anos, juridicamente, o processo não conseguiu dar vazão, porque o patrimônio ele não tinha sido quebrado e nem inutilizado. Então, quando você picha um orelhão, o orelhão continua funcionando. Então, juridicamente não conseguiu, não se colocou. E aí, claro, hoje já existe outra lei, né, que é do ambiente, né, que sobrepõe isso. E só para sobrepor também, que quando fala que uma questão, o que é vigente hoje é a questão das multas, né? Que também essa informação que é importante, assim, não é que os pichadores hoje, quando você é pego uma vez, eu vou falar uma média de preço, né, que é uma primeira multa de R$ 2.500, se você é pego pela segunda vez, daí vai para R$ 5.000. Então, assim, se for uma pessoa jovem que está começando, já vai entrar com uma dívida ativa, se não tiver esse dinheiro, que normalmente não é o caso, acredito que a grande porcentagem não vai ter esse dinheiro. Uma vez R$ 2.500, já chega na segunda vez com R$ 7.500 de dívida ativa. E isso já há uma punição fortíssima, né? Então, isso também, quando eu falo, eu quero também dizer como não é interessante esses discursos de violência, sabe? Que se coloca assim, tem que dar... Porque a gente está no interior do estado, parece que tem essa questão de tem que dar porrada para ver se a pessoa aprende. Não, corta tudo isso aí, porque senão você não vai se colocar como civilização, senão vai se colocar como cidade, entendeu? Isso também é uma coisa importante assim, de falar. Incluindo o professor Altamir também no debate, como é que é problematizada essa questão, professor, por exemplo, na universidade, ou se é problematizada, essa questão assim do Estado e das manifestações urbanas, né? Existe essa problematização, de repente, fazendo esse link que nós estamos debatendo aqui? Eu acho que existem diversas posições divergentes entre os professores. Eu me incluo, digo, na vertente mais conservadora. Eu acho, assim, a questão do picho, que nem ele disse, o picho e o grafite tiveram origens semelhantes. Às vezes a pessoa que faz o picho também fazia o grafite, ou começava com o picho, ia desenvolvendo esteticamente, evoluía para o grafite, mas os dois eram transgressivos, assim. Mas o grafite teve uma maior aceitação, talvez pela estética, pelas cores. Ele foi incluído no sistema, eu diria assim. Mesmo assim, eu fui em um congresso de História da Arte, tinha uma pesquisa sobre o grafite e teve toda uma discussão assim, até que ponto. Embora o grafite tenha sido aceito, eu diria, na década de 80, o Jean-Michel Basquiat, né, que era um grafiteiro de Nova York, lá no metrô, ele foi aceito pelo sistema e as obras dele tiveram um preço enorme naquela geração de 80, né? E depois ele morreu, mas o grafite tem esse reconhecimento maior. O picho, eu diria que é difícil, porque ele não tem a ideia de ser arte. É um protesto, como eu disse, é um protesto violento, é um protesto, vamos dizer assim, é anarquia, como eu estava lendo aquele documentário no YouTube, o Picho, né? É anarquia, é contra o sistema, é isso mesmo. E se acaso alguns desenvolveram um traço, uma letra, uma grafia mais elaborada, isso pode evoluir. Eu acredito que em ONGs, no Rio de Janeiro, que pegam o pichador e evoluem aquele traço para um trabalho mais elaborado ou mais aceito pela sociedade. Mas realmente, quando alguém faz uma intervenção, essa é a minha posição, um bem público,
Isso é possível, vamos dizer que né, mas é possível se enquadrar na lei agora 9.605/98 como um crime ambiental. Um crime ambiental com pena de 6 meses a 1 ano, que geralmente os juízes entendem e convertem isso para trabalho social ou cestas básicas. Mas existe também uma reação ainda mais dura, né, que começou acho que em Minas Gerais com a atividade do Goma, acho que a pichação na cidade. Ele pichou e aí foi preso e ele ficou com mais raiva ainda, ele voltou e disse que ia pichar toda a cidade. Então, aí foi a enquadrar isso como se fosse associação para o crime. Isso prevê 6 anos de cadeia. E também ocorreu na 28ª Bienal, 2008, chamada Bienal do Vazio, que alguns pichadores, eu não lembro... Tem um documentário sobre isso. O nome de uma menina, eu lembro, que picharam abaixo da ditadura, isso é arte, uma questão interessante, né? Na Bienal. Picharam e ela ficou 50 dias presa por esse ato. Carol. Isso, Carol Oliveira. Carol. Tem uma cena até bem emblemática nessa questão da Bienal, que é uma criança... Na Bienal seguinte, né, foram convidados a participar, mas como eu vejo que o grafite, o picho, não tem essa pretensão de ser arte, então os verdadeiros pichadores não aceitaram o convite. Os outros até exporam a questão dos cadernos, né, foi exposta aquilo que era possível, né, os estudos, porque para funcionar teria que pichar o prédio da Bienal. E isso não era possível. Então, ele não se enquadra no sistema. É difícil ver assim, o picho como sendo aceito. Eles nem querem isso. Eu vi o depoimento de um que disse assim, eu realmente sou... Ele estava sendo preso. Então, ele sabe que a consequência daquele ato, daquele protesto, leva a uma reação da sociedade. E eles têm orgulho disso. Sim. Tem uma outra questão também que não pode ser esquecida, que... O picho ele é transgressor, no momento que ele for encampado, incorporado, institucionalizado, ele perde a sua natureza anarquista transgressora. Então ele não pode, de fato ele não pode. E seria devastador para o próprio pichador, porque o que ele quer é justamente transgredir. Então ele não pode estar dentro das vias institucionais. E outra questão que a gente não pode perder de vista é também a finalidade, ou seja, a quem se refere, que tipo de comunicação é aquela, né? O grafite ou o picho, ou a pichação institucionalizada, digamos assim, é uma forma de comunicação de grupos e sujeitos com a comunidade, com quem passa de carro, de ônibus, de bicicleta, como o Matheus falou. O picho, aquele que é feito em preto fosco, com letras angulosas, ele é uma comunicação deles com eles. Ele é uma comunicação não do pichador com a sociedade, com o grupo que está passando de carro, de bicicleta, a pé. Não, ele é uma forma de comunicação e de desafio, de linguagem, portanto, de comunicação entre os grupos, intragrupo. Um pichador, quando ele vai na fachada de um prédio, lá em cima, numa antena, num lugar perigosíssimo, o que ele está tentando comunicar não é só com a comunidade, mas com o outro. Ele diz assim, veja, nada disso aqui me impede de transgredir. Eu sou muito mais transgressor que você. Então tem que ver também o tipo de linguagem que está sendo usado. O picho, ele é muitas vezes uma comunicação intragrupo, deles com eles, entre eles, né? Enquanto que o grafite ou a pichação institucionalizada comunica com a sociedade. Eu queria aproveitar o gancho e já emendar uma pergunta para o brasileiro, e o brasileiro pode fazer o teu raciocínio com certeza, mas antes eu queria emendar que é a questão seguinte, essa questão da codificação, o picho, né, falando deles para eles mesmos. Isso muitas vezes, por exemplo, eu ando na rua e não consigo codificar aquelas letras, mas consigo interpretar um grafite. Isso também não contribui para a não aceitação da sociedade e para a sociedade cada vez mais criticar por não compreender, não codificar? Então, mas o que eu ia falar realmente era isso, e fazendo um complemento, que é assim, é interessante, a pichação, uma pichação que é a coisa mais forte, assim, ó, a estrutura entre moral e ética, que é interessantíssimo, porque dentro, como ele falou, existe internamente há um respeito, uma admiração. Quanto mais você picha mais alto, quanto a quantidade que você picha, sabe, e as dificuldades que você passa, você vai ganhando aquele respeito em grupo, e dentro disso também existem as percepções éticas,
como eu digo assim, que tem a questão de não atropelar, de não pintar sobre o outro, e até tem umas coisas bem interessantes, assim como em São Paulo, que fala também quando você sobe num prédio, não há hábito de você entrar dentro de lugares, nunca recolher bens, porque o teu intuito é pintar o muro. Então, existe toda uma conduta ética, que é interessantíssimo. Pode ser amoral no aspecto social, mas é ético dessa parte interna. Então, primeiramente, eu acho que é isso. Mas essa questão que você falou sobre comunicar com os outros, aí é uma questão mais filosófica humana, assim, que você está, a questão dos teus grupos, e o que te justifica é o que você está ali no seu microcosmos, no aspecto que você tem no seu bairro, tem as pessoas que estão ali, as pessoas mais velhas, as mais novas, a tua consideração, a tua vida, né? E tudo que te cerca. Então, é difícil você pensar, eu não acredito que o pichador tenha tanta consciência como eu vou me comunicar. Aquilo é muito natural. A realidade paulista, assim, é como você aprender a jogar futebol. Quando você chega numa certa idade, muito jovem ainda, você já escolhe um nome, e você treina aquilo para ficar cada vez melhor, sabe? E aí que você mais começa a ganhar corpo, assim. é muito bem mais instintivo. E aquilo já te bota dentro de um grupo, e aí você vai querendo sendo desenvolvendo e crescendo na questão do respeito, entendeu? Então, mas como o professor falou, a sociedade tem sempre querendo entender, assim como o norte-americano tentava entender aqueles trens coloridos quando chegava no centro, sabe? Sim. Por que isso acontecia, entende? E de fora é isso, é complicado. É porque, como ele falou, não está fazendo, ele está provocando, mas ele não está se justificando, né? Não precisa justificar isso. E também, para complementar, a pichação não busca essa questão de arte, né? O que acontece. E outra coisa também, a invasão que aconteceu em São Paulo, ali já no começo, aquela ação na Bienal já foi uma questão bem de comunicação com a arte. Por quê? Eles invadiram um que estava vazio. Se fosse só a percepção de, vamos invadir porque nós podemos, eles poderiam estar sobrepondo obras, né? Nos outros andares e pichando por cima delas. E não era o caso, foi bem especificamente, foi reunido, as pessoas foram e para ocupar aquilo e aí sim causar uma reflexão e aí sim causar um contato da sociedade passando pela percepção de arte, né, de institucional com a pichação urbana e livre. Nós estamos chegando, infelizmente, ao final do nosso programa, né? Mas eu queria fazer uma rodada para os três, começando pelo professor Altamir. Uma pergunta única para os três participantes. Como, professor Altamir, o senhor vê que a arte é vista hoje pela sociedade e como o senhor acha que uma sociedade deve ver a arte e os artistas? Por favor. Como a sociedade deve ver a arte e os artistas? Eu acho que seria muita pretensão minha tentar como é visto impor. hoje e como o senhor acha que é o correto, como deveria ser, né? Eu acho assim que é sempre parcial, tanto que não há um consenso sobre o conceito de arte e a maioria dos professores da área de arte acreditam que isso é importante, que não haja um conceito único de arte para que haja essa diferença. Então a arte é um campo bastante aberto, assim. Eu acho que a arte tem diferentes níveis de código, a arte mais acessível, a arte figurativa, a arte abstrata um pouco menos acessível. Assim como o picho, que tem aquela caligrafia que é tão estilizada que quem é da área entende a mensagem, consegue decifrar, isso é um A, isso é um S. A arte também tem seus códigos, então tem uma arte que é um pouco menos acessível. Em grande parte, eu diria assim, na arte contemporânea, às vezes, a arte precisa de uma explicação, precisa de todo um arcabouço teórico para se tornar acessível. Então, nem toda a arte é acessível a primeiro olhar, assim como o picho também nem sempre não busca acessibilidade. Mas eu acho que é importante conviver com esse espaço, compreender os códigos da arte, frequentar os museus, né, os espaços públicos, a rua mesmo é um espaço para arte urbana, intervenção. E aos poucos a pessoa vai se tornando familiarizada com esses códigos, vamos dizer assim. Arte urbana brasileira, como tu acha que é interpretado hoje, como tu acha que deveria ser interpretado pela sociedade? Olha, essas intervenções, manifestações urbanas. Eu acho assim que atualmente, atualmente no tempo que nós estamos aqui, eu vou fazer uma coisa mais pé no chão, porque não de contraponto, ao contrário. Eu quero dizer o seguinte:
assim como as intervenções urbanas, a arte mesmo, quando você se coloca assim, eu sou ser artista, ele por si só, não há um circuito cultural que a pessoa se justifique. Normalmente a pessoa tem que ter uma formação, vir um professor para se manter específico naquilo. E enquanto não há essa especificação na arte, você está trabalhando tem que trabalhar com outra coisa, você vai, sabe, tirando daquilo, e aquilo acaba quase virando um hobby. E isso é ruim, no aspecto de você não conseguir se dedicar 100% para aquilo que você produz, em todos os aspectos de arte, entendeu? Ou aqui você está estudante, e depois quando você vai se formando, ganhando esse corpo, você tem que sair daqui. E isso a cidade não consegue segurar, né, dentro da questão da arte. Então, e aí o que acontece? Entra em conflito essas existências, que é da liberdade de você produzir a questão da pichação ou das utilizações urbanas, com essa realidade de você tentar sobreviver. Aí, como eu vou frisar de novo, quando tem uma outra proposta, é sempre de sobreposição, sabe? A gente não consegue dar uma evolução para isso. Isso talvez vai acontecer em Santa Maria com o passar do tempo, mas a nossa realidade aqui não tem nada a ver, não tem muito a ver com essa questão de consumo de arte. A gente não conseguiu ainda ter esses hábitos corriqueiros e comum. Eu sempre comento, qualquer pessoa que sai daqui e vai para Porto Alegre, anda no centro da cidade, naturalmente entra no museu. Vamos ali, é um passeio, você se propõe. Não que você tem que entrar no museu aqui, não que justifique, mas qualquer coisa que você vai propor aqui não tem esse mesmo impacto social, entendeu? Com os anos, eu acho que vai acontecer de outras formas, né? Porque as coisas são muito mutáveis, né? Mas esse é o exemplo, né? Dá um processo, assim. Professor Guilherme, o artista, enfim, seja manifestação, o artista urbano, um artista com uma arte mais, digamos assim, erudita, mas, enfim, o artista ele deve ser interpretado pela sociedade como um parceiro, um amigo da sociedade, não como um inimigo, né? Veja bem, tem um sociólogo inglês chamado Richard Sennett, ele escreveu um livro chamado O Artífice. Ali ele mostrava do que consistia a arte. Do que consistia a arte? A arte pressupõe autonomia, a arte pressupõe criação, portanto ela pressupõe liberdade. A arte é liberdade, né? E nós vivemos numa sociedade que não há liberdade. Nós não vivemos numa sociedade livre, né? Nós vivemos numa sociedade na qual nós somos enredados por um conjunto de circunstâncias que nos fazem reproduzir aquilo que nós aprendemos. Ou seja, reprodução não é produção. Reprodução é você não criar autonomamente. E o artista é aquele que tenta reagir a isso, tenta não se enquadrar nesse padrão de sociedade. Portanto, o artífice, o artista e, portanto, a arte, ela é sempre uma forma de exercício da liberdade. Portanto, sempre uma forma de dizer eu não concordo com nada do que está aí. Então, eu não acho que seja necessariamente um mundo messiânico de que o artista tenha que ser compreendido. Não, talvez o artista deva ser respeitado enquanto sujeito, enquanto expressão da liberdade, enquanto liberdade de expressão, de comunicação, mas não necessariamente ele deva ser compreendido, não. Talvez o artista, visto como transgressor, talvez o artista o afã do poder público de criminalizar o artista seja justamente a expressão de que nós vivemos numa sociedade que o que menos tem é liberdade. Tá certo. Chegamos ao final do nosso programa. Gostaríamos de agradecer muito aos 3 participantes por terem, dedicado um tempo da vida dos afazeres de você, deixado de lado e ter vindo aqui ao plenário da Câmara de Vereadores gravar esse programa e tratar de um tema importante, que tem relação com todos nós. Muito obrigado pela presença de vocês. Gostaríamos também de agradecer a você pela audiência, a toda a equipe da TV Câmara e a Câmara de Vereadores por esse trabalho e essa construção coletiva. Voltamos numa próxima oportunidade. Muito obrigado e siga acompanhando a nossa programação.